Fala pessoal, a gente vai falar sobre o roteiro de inspeção anual. Quem vai fazer isso aí vai ser o magistrado, mas você vai ter que atuar lá e trabalhar para que ajudar isso aí. Às vezes ele vai delegar alguma outra pessoa. E você tem que saber o que acontece lá também. Assim como a função correcional não é você que vai exercer a correção, né? Não é você, mas você tem que saber como é que funciona. Olha só, quando ele fala em inspeção anual, tá? Ele está falando, ó, é a atividade desenvolvida pelos juízes de primeiro grau na função de corregedores permanentes. Então lembra, o juiz exerce a correição permanente, né? Então nessa função ele é o juiz titular, o juiz aqui de primeiro grau, ele é tratado como corregedor permanente, tá? Nomenclatura aí tranquila. Basicamente todos, né? Basicamente todos os tribunais que eu conheço utilizam essa nomenclatura. Juiz de primeiro grau, exercendo a função correcional, né, ele é corregedor permanente. O que ele vai fazer? O magistrado, quando vai exercer a inspeção anual, ele vai fiscalizar os processos e expediente em trâmite na sua vara, tá? Vai fiscalizar também o trabalho seu, né, o trabalho dos servidores. Para que ele vai fiscalizar? Para ver se vem cumprindo as atribuições previstas na lei, além da regularidade dos serviços administrativos. Gente, é uma imensidão de volume de processo, de trabalho que nós temos. Aquela história, porque servidor público é tranquilo. Não é não, tá? Não é não. Eu, pelo menos, não consegui usufruir dessa tranquilidade que tanto falavam no serviço público. Talvez seja porque eu sempre me envolvi muito, né? Sempre quis fazer a diferença, sempre quis atuar. A ideia veio, você é servidor, está servindo a sociedade. Então, eu sempre sempre tentei fazer a diferença, né? Algumas vezes eu acertei, outras tantas eu errei, mas a ideia, né, vamos dizer que o intuito, né, sempre foi muito bom, que é fazer o melhor possível. Às vezes não atingi a expectativa, mas não é porque não fiz da melhor maneira que possível, não. E vai acontecer isso com você também, tá? Então, você vai ter que fazer lá muita coisa. E o juiz não consegue acompanhar isso. Então, ele vai tirar um tempo lá de vez em quando para saber se está fazendo. Correm falhas, temos erros? Temos. Geralmente, não dá problema não se for alguma coisa simples. Agora, se for alguma coisa grave, né? Se nós tivermos aí um problema grave, aí sim vai ser aberto um processo administrativo também. Né? Ninguém é de ferro, tá? O que mais a gente tem que saber? Então, vai fiscalizar os processos, os expedientes, o trabalho dos servidores. Tá? Para que serve essa inspeção anual? E aqui, palavra-chave, ó. Prevenção de irregularidade. Tá? Por que a inspeção ela é para prevenir irregularidade? Porque ela não é só feita, ela não é feita quando nós temos indício de irregularidade. Ela é justamente para saber se está tudo certo e para prevenir uma irregularidade. Se a irregularidade vem ocorrendo, vamos saná-la, tá? E também vai prevenir irregularidades e aprimorar a prestação jurisdicional. Pode ter, por ação de suspeitas ou faltas disciplinares. Vamos dizer que o servidor não tem chegado no horário, está descumprindo o horário, está chegando meia hora atrasado. Tem o ponto que a gente assina lá, mas o servidor sempre assina que chegou ao meio-dia, mas ele chega meio-dia 15, meio-dia e meia, todo dia. O juiz vai lá verificar isso aí se está ok. Né? Veja, é uma falta disciplinar que vai ser apurada. Tá? Quando que é feito essa inspeção? Veja, todo primeiro bimestre de cada ano. Ou ainda, quando ele julgar conveniente. E a regra, tá? A regra, então, é que ela é feita sempre no primeiro bimestre de cada ano. Se na prova cair que ela deve ser feita até dia 28 de fevereiro, tá certo ou tá errado? Tá certinho, porque veja, o primeiro bimestre acaba dia 28 de fevereiro. Mas ele não quer dizer que ele vai acontecer só lá. Veja, quando reputar necessário ou conveniente. Pode acontecer várias vezes, tá? Só que olha só, ele fala todo o primeiro bimestre, mas pode ser dispensada. Se no ano anterior foi realizado aqui uma correição geral, tá? Ordinária, ou uma inspeção correcional depois de outubro. Então, se foi feita depois de outubro, né? A partir de outubro, então, se foi feito outubro, novembro ou dezembro.
A inspeção anual ela é dispensada. Mas tome cuidado. Somente se nós tivermos correição geral ordinária ou inspeção correcional. Se nós tivermos correção extraordinária, a inspeção anual aqui é dispensada? Não é não. Olha o que está dizendo nas normas da corredoria. Poderá ser dispensada. Poderá, inclusive. Tá? Se tiver sido realizada a partir do mês de outubro do ano anterior, a correção geral ordinária ou então a inspeção correcional. Tá? Bizu aqui, ó. Todos os anos no primeiro bimestre, ou então quando necessário e conveniente, e é dispensada quando houver tido correção ordinária no último trimestre anterior ou inspeção correcional. Tá? Inspeção correcional também. Bizu para você lembrar disso sempre, tá bom? Que mais? Qual que é o objetivo? Instruir os auxiliares sobre os seus deveres. Pode dispensar elogios também. E pode adotar outras providências legais, tá? Veja, eu já fui aqui, ó. Quais os seus deveres? Manter os livros atualizados. Tinha um livro que eu tinha esquecido de atualizar. Outra vez eu já recebi elogio, né? Está tudo ok, né? Está tudo ok, está tudo certo. Nunca levei providências legais, graças a Deus, porque né, sempre foi erros, sempre foi falha simples aí. Mas, se ele constatar alguma erro, ele pode abrir uma sindicância, pode abrir aí um PAD diretamente, tá? Como é que é esse aqui, ó? O escrivão ou secretário vai elaborar na primeira quinzena do mês de janeiro a planilha de dados estatísticos correspondentes ao anexo C relativo ao ano anterior. O anexo C é um relatório que é feito na primeira quinzena de janeiro pelos escrivães, é uma loucura para elaborar. Já foi mais difícil, agora está mais fácil, né? Elaborar esse aqui. É um anexo C, tem um modelo específico lá no site do TJ, então tem que preencher aquilo lá. Isso aqui vai servir de base para o juiz elaborar a sua inspeção anual, tá bom? Como resultado da inspeção, nós temos aí um relatório que é elaborado pelo magistrado. Ele vai informar quais as providências tomadas, ou se foi cumprida algumas determinações para a regulação de falhas, e isso vai ser enviado à Corregedoria Geral de Justiça, veja, até o último dia do mês de março. Então aqui a gente tem uma questão, ó, realização. Quando? Né? Primeiro bimestre. O relatório enviado até o quê? Até 31 de março não, né? Porque às vezes cai sábado, domingo ou feriado. Até o último dia de março. Faça essa diferenciação, tá? Uma coisa é quando a gente tem que realizar, olha, a realização, primeiro bimestre de cada ano, ela pode ser dispensada se nós tivermos aí uma correção ordinária ou inspeção correcional a partir de outubro do ano anterior, tá? Como resultado, nós vamos ter esse relatório. E esse relatório que deve ser enviado à corregedoria até o último dia do mês de março. Mas a inspeção deve ser realizada até o primeiro bimestre. Fechou? A planilha de dados estatísticos é obrigatório o encaminhamento da planilha de dados estatísticos do anexo C, independentemente de ser dispensado ou não a realização da inspeção. Olha só, informação importante. A fonte para essa inspeção é essa planilha aqui de dados estatísticos do anexo C. Você não precisa saber como é que ela não, tá? Porque isso aí não vai cair na sua prova. Apenas saiba que nós temos a planilha de dados estatísticos do anexo C. Tivemos a inspeção anual. Beleza, vou usar de base para fazer o meu relatório. Agora veja, foi dispensada a inspeção anual porque nós tivemos uma correção ordinária geral aí em novembro, dezembro ou outubro. Fechou. Agora veja, a dispensa da inspeção não exime a necessidade de enviar o anexo C para a corregedoria, tá? Veja, é obrigatório o encaminhamento da planilha de dados estatísticos do anexo C, independentemente de ser dispensada ou não a realização da inspeção, tá? Pegadinha clássica de prova. Todos os relatórios aí devem ser enviados e feito um arquivo na direção do fórum, tá? Teremos que encaminhar também uma certidão de regularização, preferencialmente em CD,
Tá? Na minha época, as pessoas, né, enviavam aí, alguns cartões enviavam em CD, outros aí enviavam em CD-ROM, né? Então, pode ser as duas formas. Outra coisa que está dentro lá da inspeção anual, e não é bem uma inspeção anual não, é uma inspeção, é o seguinte, sempre que o juiz assumir uma vara ou uma comarca, ele tem o prazo de 15 dias para fazer, tá? Para fazer o seguinte, olha só. Ao assumir a vara ou a comarca, o juiz deverá remeter à Corregedoria Geral de Justiça, pelo mensageiro, no prazo de 15 dias, um histórico que é elaborado pelo escrivão. Veja, ele não vai realizar uma inspeção ou uma correção. O que o juiz vai fazer é o seguinte, ó, quando tivermos uma remoção, de fato o juiz, né, ele goza lá da inamovibilidade, né, ele é o direito, a garantia de não vai ser removido do seu local, salvo por interesse público ou a pedido dele permuta. Né? Então existe muita remoção dentro do TJ. Então há uma troca de lugares. Sempre que acontecer isso, ele vai ter que chegar lá em 15 dias. Veja, ele diz o seguinte, o juiz deve encaminhar à corregedoria, tá? O quê? Um histórico, não é uma inspeção, que é elaborada pelo escrivão, tá? E nesse relatório, nesse histórico, no caso, né, vai ter o seguinte, vai ter o número de processos em andamento, e processos em andamento são processos distribuídos que não foram sentenciados ainda, porque a partir de quando é dada a sentença, é dado baixa, o processo não é excluído não, é dado baixa aí, tá? Então não está mais em andamento. E incluindo os feitos administrativos da direção do fórum e da corregedoria do foro extrajudicial, se for o caso, tá? Também temos aqui o número de processos aguardando conclusão para sentença ou despacho aí, tá? Paralisados há mais de 90 dias. Porque olha só, o juiz aí ele comete um pecado mortal se passar de 90 dias aí sem deixar um processo parado. Não é tão mortal assim, né? Mas vai influenciar diretamente nas promoções por merecimento dele, né? E na produtividade. Então, vai ter que relacionar o que está paralisado há mais de 90 dias contados do último ato praticado. Tá? Também temos aqui ó, a data da última audiência designada, para saber aí sobre a pauta. E também a relação de processos devolvidos de conclusão anterior, sem sentença ou despacho, entre corrência de promoção, de remoção, constando o número dos autos, a data da conclusão e a data da devolução. Isso aqui é o seguinte. Você vai ouvir muito mesmo, autos, né? Faça os autos conclusos. Isso quer dizer que você vai ter que mandar os autos do processo, ou processo, para que o magistrado, né, faça um pronunciamento lá, se manifeste. Quando você manda em autos para concluso, você tem lá, concluso para despacho, que é uma mera decisão administrativa no processo. Conclusos para decisão, é uma decisão, né, interlocutória, é uma decisão no meio do processo. O juiz vai decidir alguma coisa daquele processo sem encerrar esse processo ali, sem ser a sentença. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa pediu uma cautelar, ou pediu a quebra do sigilo bancário, ou bloqueio de bens, o juiz vai ter que decidir sobre aquilo. É uma decisão interlocutória. E no final vai estar concluso para a sentença, que é quando o juiz vai dar a sentença e vai pôr fim ali o processo no primeiro grau de jurisdição. Então, autos de concluso é isso. E olha só, por isso que ele vai fazer o seguinte, ó, os autos estavam conclusos para o juiz. Então, o juiz tinha que ter resolvido isso aqui, ou, né, dado uma sentença, ou dado um despacho. E ele não fez isso e devolveu isso aqui, tá? Possivelmente aí, alguma coisa, né, não está certa, então vai ter que ser apurado aí, beleza? Outro capítulo que vale a pena a gente falar já é sobre o relatório semestral do CNJ e o boletim mensal do movimento forense, tá? Olha só, esse relatório semestral do CNJ, ele objetiva o quê? A manutenção do Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário. Tá? Quem elabora o relatório aí, o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, é o CNJ, não é o Poder Judiciário. Tá? O que vai acontecer? As escrivanias, né, as varas judiciais, encaminham boletins mensais, tá, para o CNJ. E é com base nesses boletins que o CNJ vai elaborar o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário. Por isso que o CNJ tem as informações lá, tá? E é bacana você saber que a elaboração desse relatório semestral dispensa o envio, né, a elaboração do relatório trimestral do STF. Que relatório é esse?
Não precisa você saber porque as normas não falam. Simplesmente fala o seguinte, ó. A elaboração do relatório semestral dispensa as escrivanias do relatório trimestral do STF, tá? Na prova vai cair assim, ó, que o relatório semestral do CNJ, né, não dispensa, por exemplo, o relatório trimestral do STF. Na verdade, dispensa sim, porque assim é a redação que está aqui nas normas, tá? Então, quem elabora vai fazer o seguinte, ó, as varas fazem boletins mensais, né? Aí vamos gerar aqui um boletim semestral, vai encaminhar para o CNJ e o CNJ vai elaborar o Banco Nacional de Dados Estatísticos do Poder Judiciário. Aí vai dizer lá qual que é o Poder Judiciário que tem maior produtividade e menos produtividade, tá? O TJ Paraná diz que tem maior produtividade aí no país, tá? Temos também a questão, esse boletim mensal do movimento forense, ele é feito pelo escrivão ou pelo secretário. Lembra que eu já te expliquei quem é o secretário, tá? Ele vai utilizar um sistema online para elaborar isso aí, tá? Então nós só temos a possibilidade de elaborar aí os boletins quando o mês já acabou, tá? Meses findos. Então acabou o mês, nós vamos aí, ó, elaborar o relatório referente ao mês anterior, tá? Então esse período vai do primeiro ao último dia de cada mês, tá bom? O prazo é entre o primeiro e o quinto dia do mês imediatamente subsequente. Então, por exemplo, de junho eu vou elaborar quando? Em julho, tá? Em agosto eu vou fazer o referente a julho. E assim sucessivamente. Grave bem esse prazo aqui, ó. Que esse boletim mensal do movimento forense é elaborado entre o primeiro e o quinto dia útil do mês imediatamente subsequente, referente ao mês anterior, quando o mês já acabou, entre o primeiro e o último dia do mês anterior. Mas ele é elaborado até o quinto dia útil, tá? São dois boletins, na verdade. Nós temos aí o que a escrivania vai fazer e o que o juiz vai fazer. Então, aquele que o juiz faz é referente aos dados aquele que a escrivania faz, naturalmente, ao cartório, é os dados aí da próprio cartório. Então, nós vamos ter aí, né, separado aí dados por ofício. Por quê? Por exemplo, às vezes vou ter lá vara de família e vara de acidentes do trabalho, tá? São dois ofícios que estão lá nesse lugar. Vou elaborar um boletim para a vara de família e outro boletim para a vara de acidente do trabalho. As competências são cumulativas, tá? Agora o magistrado, né, ele vai atuar, que atuaram no mês de apuração, que serão lançados individualmente em relação a cada um dos juízes atuantes. Então eu posso ter numa vara, por exemplo, geralmente tem atualmente no TJ Paraná, tá? Eu tenho o juiz titular e tenho o juiz substituto. Então nós vamos aqui, né, na vara vai elaborar por ofício, por área, vamos dizer, por matéria, né? E vai elaborar um por juiz também. Então, olha, o juiz titular produziu tanto e o juiz aqui, o substituto, atuou tanto. Ah, teve um outro substituto que atualizou, né? Atuou também um período. Então, todos, veja, relativo aos magistrados do boletim mensal forense, todos aqueles que atuaram no mês de apuração. Tome cuidado com isso aí, tá? Então, depois, qual que é o rito? E aqui é bem tranquilo. Ó. Terminou de fazer o relatório, de alterar, o escrivão ou secretário, que este aqui é responsável por elaborar, e está aqui a informação que eu acredito que possa ser cobrada em prova, ele tem três opções. Vai salvar as informações, vai salvar e enviar, ou somente vai remitir uma cópia do boletim. É o que ele pode fazer, tá? Olha a observação que as normas fazem. Optando por salvar e enviar ao juiz, o sistema vai formatar o boletim e vai encaminhar automaticamente um e-mail para o juiz, comunicando disso aí. Então toma cuidado. Pode cobrar na prova para você, falando assim aqui, ó, que o escrivão tem que enviar, salvar e enviar o relatório ao magistrado, e aí ele tem que mandar um e-mail, né, ou mandar um mensageiro. Não, veja, a norma diz que vai ser encaminhado automaticamente um e-mail para o magistrado, tá bom? O magistrado recebeu o comunicado, ele tem o período de conferência e aprovação que vai encerrar no dia 10. Veja, a confecção, né, disso aqui, ele é quando desse boletim? Né? Até o quinto dia útil. É isso que está escrito lá? Olha só. Entre o primeiro e o quinto dia, não. Então não é quinto dia útil, não. Tá? Entre o primeiro e o quinto dia de cada mês. O envio, né, para a corregedoria pelo magistrado é o quê? Até o dia 10.
Tá? Informações diferentes. Elaboração do boletim mensal até o dia 5. Envio do boletim pelo magistrado para a corregedoria até o dia 10. Tá? Se o magistrado não validar, o juiz foi lá, não vou, nem olhei, esqueceu, sei lá, enfim, não deu bola mesmo. Se passou o prazo dele, vai ser considerado validado aquelas informações que estão lá. Tá? É encaminhado para o juiz, porque o juiz tem que conferir e encaminhar. Se ele não fizer isso, vai ser considerado como, vamos dizer, aprovação tácita. Esse é um dever que está lá na lei orgânica da magistratura. Beleza? Para finalizar, vamos fazer uma questão. Considerando que dispõe o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, assinale a única alternativa correta. Lembra? Sempre assinalar o que a questão quer que a gente faça. Sempre, sempre, sempre. O relatório semestral do Conselho Nacional de Justiça, que objetiva a manutenção do Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, será gerado no âmbito do Tribunal de Justiça com base nos dados constantes nos boletins quinzenais encaminhados pelo TJ. Não. Quinzenais não, né, meu amigo? A gente falou boletim mensal. Tá errado. Letra B. O boletim mensal do movimento forense deve ser preenchido pelo juiz titular da vara ou, no caso de ausências, pelo seu substituto legal. Não, quem vai fazer quem é? É o escrivão ou o secretário, né? Tá? Secretário, um dos dois, não é letra B. Letra C. O boletim mensal será elaborado em uma única parte referente aos dados do movimento da escrivania e do juiz. Não, a gente tem duas partes, né? Uma referente aos dados da escrivania e outra referente aos dados dos magistrados. Letra D. Fim do prazo para preenchimento do boletim mensal, não serão permitidos mais lançamentos de dados no relatório. Na verdade, é o seguinte, tem uma disposição, não está aqui, mas está na nossa aula em PDF, que diz o seguinte: o lançamento de dados fora do período é permitido, só que isso aí é considerado como extemporâneo, é uma exceção. Tá? Por isso que a letra D está errada. E a letra E? O responsável pelo preenchimento do boletim mensal deverá providenciar a entrada dos dados no sistema online entre os primeiro dia e quinto dia do mês imediatamente subsequente. Nos restou, logicamente, aqui essa alternativa como correta. Beleza? Pessoal, finalizamos mais um bloco. A gente continua falando das normas da corregedoria no próximo.